Pessoal, continuando nossa leitura, eu vou ler agora Aristóteles, uma biografia, uma parte da editora Salvat, da potência ao ato. Aristóteles, da potência ao ato, P. Ruiz Trujillo. Índice, introdução, vida e época e obras, infância e adolescência, Atenas e academia, a viagem, cartas entre o mestre e discípulo, Atenas e o Liceu, Liceu versus Academia, as obras de Aristóteles, conhecer a lógica, classificação das ciências, o ser, disse que de muitas maneiras, a ciência para além da physis, o método de estudo, a filosofia natural, a importância de classificar adequadamente, a lógica como um instrumento, a lógica aristotélica como base do pensamento científico, enunciado de silogismos, física e metafísica, a substância, matéria e forma, dois em um, a essência, o tipo de movimento, a cosmologia aristotélica do ato e potência, ou o ponto de vista dinâmico da realidade, as quatro causas da mudança, o primeiro motor imóvel, Deus de Aristóteles, filosofia prática, uma prática muito ética e uma ética muito política. Tudo tem um fim, a felicidade, o fim último, a felicidade como atividade da alma, de acordo com a razão, a virtude. O que é virtude? O meio exato entre os dois extremos, a vida contemplativa como meio para a felicidade suprema. Conclusão. A realidade são as coisas, platônicos e aristotélicos. Apêndice, obras principais, cronologia, índice de nomes e de conceitos. Todos os homens, por natureza, desejam conhecer. Esta é a indicação dada pelo amor aos sentidos, pois, à margem de sua utilidade, são amados por si mesmo. E o mais apreciado é o da vista. De fato, não apenas para a ação, mas também nos momentos de repouso, preferimos a vista. Por assim dizer, o resto dos sentidos é a causa que, dos sentidos, este é o que nos faz conhecer mais e nos mostra mais diferenças. Metafísica 1. Introdução. Todos os homens, por natureza, desejam conhecer. Fecha aspas. É assim que começa uma das obras fundamentais de Aristóteles, a Metafísica, com uma afirmação que, além de conter algumas das chaves da teoria do conhecimento do Estagirita, serve-nos para introduzir o autor. O homem que quis saber, o colecionador de dados, o investigador metódico, o filósofo que abordou, estudou tudo aquilo que sua visão, o sentido privilegiado entre os gregos e sua mente lhe ofereceram. De fato, o pensamento aristotélico é um sólido sistema que abarca conceitualmente grande parte da realidade, tendo determinado em boa medida a evolução da filosofia e das ciências ocidentais durante mais de 2000 anos. Nenhuma outra filosofia teve uma influência tão profunda e tão prolongada. Mas, tal como nos explicam os filósofos, nada surge por geração espontânea. Seria um grave erro iniciar um livro dedicado a Aristóteles sem fazer uma referência muito explícita àquele que foi seu mestre da juventude, Platão. Do mesmo modo, dificilmente se pode conceber que um livro sobre Platão não se ocupe no início do seu próprio mestre, Sócrates. É por isso, por dois motivos, um histórico e o outro estritamente filosófico. Sócrates, Platão e Aristóteles representam por si mesmo o esplendor do período clássico da filosofia grega, isto é, da filosofia clássica ocidental. Três mentes, três espíritos, três temperamentos, três caracteres bem diferenciados, apesar de idênticos na sua paixão pela investigação, na sua pesquisa sobre a verdade. Essa aspiração dominante é o que une as suas vidas e os seus destinos e sua prolongada influência nos séculos posteriores. Apesar de suas naturezas e as respectivas doutrinas serem muito dispares, pouco podemos dizer com rigor sobre Sócrates, de quem não conhecemos diretamente nenhum escrito, se é que houve alguma vez, e de quem as opiniões só sabemos
o que Platão lhe atribui nos seus diálogos. De Platão e Aristóteles sabemos muito mais, não apenas pelos seus escritos, mas também pelo que fomos conhecendo ao longo de 20 séculos em que a humanidade os continua a ler e a comentar. Platão criou uma filosofia que devia ser um fundamento para organizar uma sociedade estruturada com grande solidez. Mas o certo é que a sua aplicação não lhe ocorreu como esperava, porque ele tinha concebido a figura do filósofo rei, acabou por ser preso e vendido como escravo, dois destinos fatais dos quais só a sorte benevolente o salvou in extremis. Como se isso fosse pouco, Sócrates e seu admirador mestre foi condenado por uma assembleia de cidadãos ateniense a morrer por ingestão de veneno. Platão, por sua vez, tendo em conta as diversidades colocadas pela Realpolitik, optou por se dedicar à docência e fundar um centro de estudo de alto rendimento nos arredores de Atenas, ao qual deu o nome de Academia. Eis que aparece em cena, com seu destacadíssimo discípulo, um brilhante jovem de 17 anos chamado Aristóteles, vinha do reino da Macedônia, mais concretamente da cidade de Estagira, razão pela qual frequentemente é apelidado pelo seu gentílico, o Estagirita. Tudo isso será explicado com mais detalhes no capítulo seguinte, dedicado à biografia do filósofo. Nesta apresentação, é importante sublinhar dois aspectos que assinalam a transição, talvez a ruptura entre os dois grandes filósofos e as suas respectivas cosmovisões e doutrinas. Em primeiro lugar, temos que assinalar que Aristóteles não se deslocou da Macedônia a Atenas para completar os estudos ou adaptando-o aos atuais planos universitários para fazer uma pós-graduação, entre aspas. Aristóteles permaneceu na academia 20 anos, não era dos frequentadores que perdia tempo. Foram 20 anos de intenso trabalho e investigação cotidiana, que devemos calcular satisfatória, colaboração com pessoas também interessadas no conhecimento intelectual do mundo. O Estagirita teria passado, natural e gradualmente, de aluno a professor no seio da academia, e pela amplitude do seu saber e pelo rigor e sistematização da sua mente. Não há dúvida de que mereceria ter sucedido Platão como diretor da instituição. É aqui que encontramos a primeira incompatibilidade entre os filósofos, presente em nosso relato, porque, em vez de Aristóteles, o segundo diretor da academia foi o sobrinho do primeiro, um tal de Euspésipo, quer fosse por nepotismo, isto é, a escolha de um familiar, quer por discriminação para com alguém por ser macedônio. A nomeação de Euspésipo por parte de Platão causa uma profunda decepção em Aristóteles, que acabou de fundar o centro independente, o Liceu. E esse foi o primeiro motivo para a separação dos seus respectivos caminhos, que é de índole histórico-biográfica. Mas a separação não se limitou à rivalidade na promoção da academia. Passamos agora ao que nos interessa realmente, aquilo que marca o caminho da filosofia ocidental posterior, a distância intelectual e o abismo que separa o pensamento de Platão e o de Aristóteles. Para ilustrar tudo isso visualmente, nada melhor do que evocar o cérebro fresco de Rafael no Vaticano, conhecido como a Escola de Atenas, no qual ambos os gigantes do pensamento ocupam o centro em atitudes contrapostas. Platão aponta com o indicador para cima, enquanto Aristóteles faz com a palma da mão estendida um gesto para baixo, como se quisesse fazer descer o que Platão indica e procura nas alturas. É impossível expressar de maneira mais gráfica a contraposição entre os respectivos pensamentos. Platão acredita na existência das ideias ou formas eternas do mundo inteligível, das quais a realidade aparente ou mundo sensível é mera cópia e as quais devem toda a realidade substancial que possuem. Não confia naquilo que salva a vista, nem na mudança ou no que nasce e morre, ou geração e corrupção. A verdade está em outro lugar, a saber, nas ideias ou formas, que é possível conhecer não mediante os sentidos, mas com a razão e a intuição intelectual. Se uma cadeira é uma cadeira, uma rosa é uma rosa e um homem é um homem, deve-se ao fato de a sua existência individual particular
participar da ideia ou da forma eterna e imutável da decadeira rosa e homem, das quais se irão incluir em ideias e ordem cada vez mais geral, até ser alcançado ao auge da hierarquia da ideia de bem e ou de beleza. Você está pensando que as ideias são conceitos e estão na nossa mente. Desengane-se. Platão acredita que as ideias existem objetivamente fora do nosso pensamento. Trata-se, portanto, de uma filosofia transcendente e por isso foi chamada de idealismo. Na verdade, a verdade, toda a verdade, não está nos objetos particulares. O filósofo alemão Fichte afirma que o tipo de filosofia que se pratica depende do tipo de pessoa que se é. Aristóteles era uma pessoa muito mais pragmática, prática e naturalista do que Platão. E isso que Rafael transmite quando pinta o Estagirita ao apontar com a palma da mão para a terra e não para o céu. Não lhe serviram para nada os altos voos especulativos do mestre. Toda aquela engenharia idealista parecia-lhe um subterfúgio desnecessário para alcançar a realidade, um ficar-se pela rama, uma divagação. A questão das ideias ou das formas eternas e objetivas parecia uma criação fantástica, fictícia, poética, mas sem valor, como hipótese de trabalho filosófico. A realidade estava aí, ao alcance da mão e da mente, para conhecê-la. Não era necessário um todo subterfúgio das formas para alcançá-la. Podia-se alargar o certificado de realidade completa e suficiente, ao que salvara a vista, que não era engano nem dos sentidos nem da mente. Era tudo o que pensava, apesar de talvez não estar tudo o que era. Para se ocupar disso, escreveria um célebre tratado de metafísica. Era necessário, sem dúvida, preparar a mente, a razão e os seus conceitos para entender de maneira reta e correta essa realidade exterior. De fato, Aristóteles concebia a máxima importância de boa preparação e combinação dos conceitos, isso é, as ideias bem entendidas, e compôs o tratado de lógica mais famoso da história, que manteve a sua autoridade até meados do século XX, o que significa que estamos a falar de 2500 anos. Mas a rigor, o que exigiria a operação da mente nas suas tarefas de conhecimento não compromete minimamente a sua firme crença na realidade completa do mundo sensível, que Platão considerava uma mera cópia insuficiente e incompleta. Por isso disse do seu antigo mestre, que nunca deixou de respeitar profundamente: Platão é meu amigo, mas mais amiga é a verdade. E a verdade está na realidade aparente. A tarefa do filósofo consistia em entender, mediante conceitos, a estrutura do funcionamento dessa realidade. Tinha nascido o espírito científico em filosofia, e já sabemos que poucas coisas irritam tanto a mentalidade científica como o excesso injustificado de especulação abstrata. No século V, estão já traçadas duas linhas de pensamento paralelas que nunca se vão encontrar, por mais longo que sejam os séculos vindouros. Jorge Luiz Borges, o mais incalculavelmente platônico dos escritores de língua espanhola e talvez de qualquer outra língua, cita a bela reflexão do poeta-filósofo inglês Samuel Taylor Coleridge, que ajuda a esclarecer esse ponto. Coleridge observa que todos os homens nascem aristotélicos ou platônicos. Os últimos intuem que as ideias são realidades. Os primeiros, que são generalizações para este. A linguagem não é outra coisa além do que o sistema de símbolos arbitrários. Para outros, é o mapa do universo. O platônico sabe que o universo é, de algum modo, um cosmos, uma ordem. Essa ordem, para o aristotélico, pode ser um erro, uma ficção do nosso conhecimento parcial. Através das latitudes e das épocas, os dois antagonistas imortais mudam de dialeto e de nome. Um é Parmênides, Platão, Anselmo, Leibniz, Kant, Francis Bradley. O outro Heráclito, Aristóteles, Celino, Locke, Hume, William James. Constatamos que Coleridge era também um platônico recalcitrante, porque faz derivar todos os homens e duas ideias e duas formas,
de dois arquétipos. Em qualquer caso, a sua meditação de Borges permite-nos entender a diferença essencial entre a mentalidade e a visão idealista, neutra, cientista e naturalista. Muitos chamam em seguida realista, entre aspas, mas isso já é capcioso. Uma petição de princípio, porque qualquer platônico idealista replicará que ele também se ocupa da realidade máxima, da máxima realidade, que quem não se ocupa da verdadeira realidade, o aristotélico, com seu obstinado apego ao mundo sensível. A isso, Aristotélico replicará que as questões das ideias das formas eternas é um desvio de disfunção de razão especulativa sobre-excitada, que se deve ir diretamente às coisas, que são o que existe. Ser, estar e parecer são a mesma coisa, para uma mente bem estruturada e capaz de discernir. Consequentemente, as duas linhas prosseguem paralelas sem se interceptarem, independentemente dos séculos que possam transcorrer. A filosofia platônica é devidamente adaptada pela sua derivação tardia no período helenismo, chamada neoplatonismo, bem como pelos padres da igreja, especialmente Santo Agostinho, foi muito influente no começo da Idade Média e desde então foi uma corrente subterrânea que aflorou com força em diferentes momentos da história. No Renascimento, pensamento de Schopenhauer, nos chamados platônicos de Cambridge, e de forma geral, é um referente muito difundido em todo o lado, mas certo de que parte substancial quanto à influência na filosofia e nas ciências ocidentais pertence a Aristóteles, graças à cultura árabe, que conservou e transmitiu boa parte de sua obra, logo agora que se fala de choque de civilizações. A filosofia de Aristóteles dominou o pensamento mais sério da Baixa Idade Média, quando as inteligências ilustres viraram sua atenção para a natureza. São Tomás de Aquino adaptou devidamente a concepção aristotélica ao pensamento cristão, que favoreceu de forma decisiva o estudo de revalorização do mundo no Ocidente. A ciência posterior não deixou de sentir sua intensa influência. Também há que reconhecer que muitos desenvolvimentos do aristotelismo conduziu à posição demasiado reducionista, demasiado positivista e limitadas da realidade, perante as quais reagiram pensadores contemporâneos desejosos de um pensamento que abrangesse mais e fosse mais longe. De qualquer modo, Aristóteles é um dos nossos referentes, um dos nossos grandes referentes do pensamento científico sério e responsável. A qualidade de matéria que Aristóteles examinou e explicou é assombrosa, incomensurável pela sua variedade. Como se observou, concebeu máxima importância ao desenvolvimento correto do pensamento e sua combinação de juízos e conceitos, pelo que foi grande sistematizador da lógica formal. A influência da lógica aristotélica entende-se claramente se recordarmos que o grande fundador da filosofia moderna, Immanuel Kant, baseou totalmente nesta lógica uma parte considerável de sua Crítica à Razão Pura, publicada em 1781, apesar de termos de admitir que essa é a parte mais criticada da grande obra, visto que a evolução da lógica do século XX levou à superação da lógica formal aristotélica. Aristóteles foi apaixonado observador da natureza. Ele descreveu sistematicamente a fauna que teve a seu alcance, criando assim uma zoologia e a biologia como ciências. Também os fenômenos climáticos e os acidentes naturais atraíram poderosamente a sua atenção, e ele dedicou um estudo muito sérios. Ocupou-se dos movimentos dos planetas e estrelas como astrônomo, quando sua infadigável e curiosa inteligência alcançou os confins do mundo físico. A observação e a meditação não cessaram. Refletiu sobre o primeiro motor, que é a causa de tudo o que acontece no universo, incluiu o mundo sublunar, isto é, o nosso. Esse grau superior de reflexão seria depois chamado de metafísica. Também o fenômeno humano foi objeto de sua atividade intelectual. A Ética Nicômaca é um dos textos de referência na reflexão moral que o ser humano fez sobre as suas ações. A política é também um texto fundamental e inevitável no âmbito da organização social. A poética deixou-nos um legado de conceito básico para compreender a experiência estética, por exemplo, a de catarse na tragédia,
É difícil encontrar um âmbito, um canto recôndito que Aristóteles não tivesse examinado, com rigor e lucidez, a fim de iluminar para si mesmo e para os demais. O seu saber enciclopédico foi tão vasto que muitos poucos humanos atingiram um saber sequer comparável à sua extensão. No entanto, a importância decisiva do seu legado não é de ordem quantitativa, o que marcaria tanto os séculos posteriores à reflexão filosófica e prática científica. É requisito de rigor e sistematicidade que imprimiu a atitude intelectual. A ciência já não o abandonaria. Fim da introdução.